Agora eu vou falar com a repórter Nájila Fernandes, nos trazer as informações de uma fiscalização promovida em conjunto pelo IMEP, que é o Instituto de Metrologia do Piauí, e o PROCON. Objetivo: aferir se as balanças que são utilizadas em alguns estabelecimentos que vendem alimentação a peso estão, de fato, ali entregando o que precisam. Está correto o preço estabelecido lá no visor? Está cobrando corretamente? E houve flagrante de balança em desconformidade. Nájila Fernandes me traz as informações, por favor. É isso, Tiago. E aí, eu acredito que você seja igual a mim. Eu confesso que quando vou a um restaurante, a um self-service, que é necessário pesar, por exemplo, um alimento, eu não tenho aquela curiosidade de perguntar, por exemplo, se a balança está ok, está aferida, quanto pesa, por exemplo, a embalagem que aquele alimento está sendo colocado, se realmente ali ele está sendo descontado. E isso deve ser mais observado pelos consumidores, justamente para evitar que eles sejam lesados. Por isso, como você destacou, essa parceria do IMEP e do PROCON foi deflagrada nessa semana a Operação Prato Legal. A operação consiste em fiscalizações que foram realizadas em estabelecimentos como picanharias, açaiterias, restaurantes de um modo geral que trabalham com esse tipo de balança. E claro, várias estavam irregulares, algumas inclusive foram apreendidas. Para a gente ter mais detalhes sobre esse trabalho realizado pelo IMEP em parceria com o PROCON, eu vou conversar agora com o Newton Júnior, ele que é coordenador de fiscalizações de metrologia aqui do IMEP. Newton, muito bom dia para você. Essa fiscalização de fato constatou, a gente pode dizer que na maioria dos estabelecimentos por onde as equipes passaram, havia irregularidade nas balanças? Bom dia. Em alguns estabelecimentos encontramos irregularidades, porém foi com critério de orientação, nós verificamos alguns estabelecimentos e orientamos. Agora, de fato, foram encontradas algumas balanças irregulares e elas foram feitas a apreensão. Que tipo de irregularidade? O Tiago até citou agora há pouco, o valor cobrado, às vezes, não corresponde ao peso ali do que está sendo pesado, por exemplo? Isso. Alguns restaurantes e vendas de açaís dentro da capital foram encontradas irregularidades em relação à tara do recipiente. Aquela tara que o comerciante ele tem que determinar alguns critérios na fiscalização, em termos da fiscalização, informar para o consumidor a tara que ele está sendo estabelecida dentro do estabelecimento e deixar bem claro o valor do peso do alimento. A gente, inclusive, está mostrando agora, o nosso cinegrafista Marlon Lima, 4 balanças, Tiago, que foram apreendidas durante essas fiscalizações, ali 3 maiores e uma menorzinha. Essa menorzinha é muito utilizada, pedir para o Newton confirmar aqui, em açaiterias, por exemplo? Justamente, essa balança é para ter um critério de facilitar a venda do alimento a peso, porém é uma balança irregular. O consumidor que vier a encontrar uma balança desses caracteres numa açaiteria, ele tem que ficar muito atento, pois ela não tem uma pesagem correta. Newton, o Tiago no estúdio tem uma pergunta. Pois não, Tiago? Me aguçou a curiosidade agora, Nájila, porque quando o IMEP vai, o PROCON vai, eles detêm parâmetros técnicos, né, para avaliar se uma balança é legal ou está regular ou irregular. Agora, o que essas aí, em específico, apresentavam que as tornaram irregulares ao ponto de serem apreendidas? E a pergunta é, o consumidor, né, é possível o consumidor observar alguma exigência, né, algum selo, alguma coisa que ateste que aquela balança ela é apropriada e realmente recomendada para ser usada no momento da pesagem? Tem algum selo, algum lacre, alguma coisa do tipo que o consumidor deva ficar atento e possa verificar? Balanças irregulares, sem modelo de aprovação, elas não possuem o lacre, não possuem inscrições obrigatórias, são elas balanças com inscrições estrangeiras, não existe plano de selagem
na balança. E o comerciante que utilizar esse tipo de balança, ele tem que ficar atento que as fiscalizações estão cada vez mais intensas e orientando, né, também esses comerciantes que às vezes compram a balança por conta do valor, que ele é um pouco mais abaixo do mercado e tem que vir atrás aqui do órgão regulador para poder fazer esse análise da balança. Ou seja, são critérios simples, inclusive, que ficam visivelmente, o que não fica tão visível. O consumidor ele tem esse direito, ele pode questionar, ele pode perguntar, até porque ele está pagando pelo que está sendo pesado. Isso. O consumidor hoje ele tem as redes sociais, com o nosso Instagram, que ele pode vir a mandar uma mensagem para poder se regularizar, né, em relação a receber orientações nossas e em relação a essas balanças podem ser feitas as denúncias. E qual é a multa quando uma balança dessa é apreendida, quando é de fato notificado que o estabelecimento está agindo de forma irregular? As multas são critérios no nosso setor jurídico. A gente apenas fazemos o recolhimento e o auto de apreensão, e o setor jurídico se responsabiliza em relação às multas. Os comerciantes que receberem essa notificação, eles têm direito também à defesa, né? Eles vêm, protocola, tem todo um critério de defesa em relação a utilização dessas balanças. Tiago, no estúdio tem mais uma pergunta para você. Tiago. Isso, Nájila, eu queria 2 pontos. Primeiro, trazer aqui os números, né, que o IMEP nos passou acerca dessa fiscalização. Me coloca aí no ar, por favor, esse trabalho que foi feito dentro de uma operação específica aqui em Teresina. 32 empresas fiscalizadas, sendo 17 lojas de venda de açaí e 15 restaurantes, né, picanharia, que trabalha com a venda de carne, né, ao consumidor. E aí, qual foi a constatação? Das 30 balanças fiscalizadas, 25 foram aprovadas e 5 eram falsificadas e foram apreendidas. Estava em desconformidade, né? Depois nós tivemos aí também fiscalização de extintores de incêndio, no ensejo também dessa fiscalização, e um terminou sendo apreendido, foi reprovado esse extintor que estava em um dos estabelecimentos. Vou contar aqui, Nájila, para você, compartilhar com você e o telespectador, uma estratégia sorrateira que pode ser usada e que aconteceu comigo. Eu me servindo num self-service, né, estava com um prato e na hora da pesagem eu percebi que a pessoa que foi fazer a pesagem, ela usou um prato diferente do que eu estava utilizando. O que acontecia? Aquele prato que ela colocava como tara era muito mais pesado do que o prato que eu estava usando. Eu ia pagar cerca de 200 gramas a mais do que de fato eu estaria consumindo. A pergunta para a gente finalizar Nájila, o consumidor tem algum canal para acesso ao Instituto de Metrologia do Piauí para eventualmente denunciar ou cobrar ou sugerir uma fiscalização? Tem sim, não é, Nilton? Sim, muitas das vezes o consumidor ele tem que ficar atento à tara do prato. Geralmente, aquela tara ela vem indicando, o comerciante ele vem indicando em um local acessível ao consumidor, e ele, em si, ele tem que ficar atento à tara para poder, aquela tara do recipiente, ele está de acordo com o que ele vem informando no cartaz. As redes sociais do IMEP é um dos canais acessíveis à população? Isso, estamos à disposição nas redes sociais e na nossa ouvidoria. O consumidor que ele estiver com dúvidas, ele também pode vir aqui ao órgão, que os fiscais vão estar sempre atentos a estar orientando de forma adequada. Nilton Júnior, coordenador das fiscalizações de metrologia aqui do IMEP. E isso chama a atenção de estabelecimentos que provavelmente não foram visitados ainda, Tiago, que fiquem atentos, porque o IMEP está constantemente realizando esse tipo de fiscalização para evitar que o consumidor seja lesado. Tiago. Tá certo, muito obrigado, Nájila, pelas informações e atenção, hein? Para você não estar pagando a mais, sofrendo prejuízo aí. Sempre que você fosse servir, observar esses critérios necessários para não ser lesado.